Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo Potencializando Pessoas e vamos conversar hoje sobre feedbacks assertivos. Lembrando que essa é uma trilha totalmente focada em ferramentas práticas e efetivas para te ajudar a potencializar pessoas e impulsionar negócios. Começo de história, será que feedback é tudo isso que a gente escuta falar por aí? Possivelmente desde o seu primeiro dia de trabalho você escuta falar sobre feedback, verdade? Dá uma olhadinha nesses números da GPTW comigo. GPTW, ou Great Places to Work, ou as melhores empresas para se trabalhar, é uma grande certificadora de melhores práticas de gestão de pessoas. E ela conduziu um estudo longitudinal aí com mais de 10 anos olhando para os dados e fez algumas descobertas muito importantes. Quando você olha, por exemplo, o dado de rotatividade voluntária, ou seja, o número de pessoas que pedem para sair, ou seja, uma pessoa que talvez seja um talento na sua equipe, alguém que você queria manter, que você queria que fizesse parte mais tempo da empresa, quanto que essas pessoas pedem para se desligar. Quando o GPTW olhou para os dados de mercado, descobriu o seguinte: na média geral, o percentual de pessoas que pedem para sair é de, na média, 25%. Enquanto que, pensando, filtrando as empresas que eram certificadas como Great Place to Work, chegou à conclusão de que apenas 7% das pessoas nessas organizações pediam para sair. Já é um dado super relevante. Mas não é só isso. Ela descobriu também que empresas que tinham essa certificação como uma empresa de excelência em gestão de pessoas, elas tinham um NPS alto lá com o cliente final. Olha que interessante. E descobriu o seguinte, que existem dados que são diretamente proporcionais. O NPS lá com o meu cliente final é diretamente proporcional ao grau de confiança que o colaborador tem na minha empresa. Então dá uma olhadinha aqui nessa tela, olha isso. Quando o NPS é baixo, o grau de confiança do colaborador coincidentemente também é baixo. Quando o NPS é médio, o grau de confiança do colaborador é médio também. E quando a gente tem o NPS alto, de excelência, lá com o cliente, lá na ponta, o grau de confiança do colaborador também é alto. Tá, e o que mais, Dani? Retorno sobre o próprio investimento ali, performance na bolsa, certo? Quando você olha os dados gerais de mercado, durante mais de 10 anos aí do estudo, você vê que a média da Ibovespa foi de 300 pontos, pouco mais do que isso, enquanto que as GPTW performaram acima de 1.000 pontos e tiveram um retorno sobre o patrimônio líquido bem expressivo. O que é o retorno sobre o patrimônio líquido? O quanto que o investidor colocou de grana e quanto que ele teve de retorno sobre esse investimento, certo? Você vê a média do mercado, 3,9%. Quando você pensa as 500 maiores e melhores da Exame, que é uma outra certificadora, esse valor já sobe para mais de 9%. Quando você pensa as melhores empresas para se trabalhar, esse número já é de quase 17%. Veja que empresas que são excelentes lugares para se trabalhar dão mais retorno para os seus investidores. Tá, Dani, o que tudo isso tem a ver com feedback? Tem o seguinte, que a gente descobriu por meio desse estudo que um dos tópicos que mais importa para que o grau de confiança do colaborador seja alto e aí rotatividade baixa, retorno sobre patrimônio líquido alto e tudo mais, é justamente o feedback. Olha que interessante. Quando eu tenho no meu time 0 feedbacks ao ano, eu tenho um baixo grau de confiança do colaborador. Quando eu tenho 2 feedbacks ao ano, eu já tenho ali um grau de confiança médio começando a subir. Agora, quando eu tenho 3 ou mais conversas efetivas de feedback, aí sim, minha gente, a gente encontra um alto grau de confiança do colaborador. Então, sim, feedback é tudo isso que a gente escuta falar por aí, talvez muito mais importante do que a gente pensava antes deste estudo. Desta forma, como é que eu posso garantir que eu sei dar feedbacks assertivos? Então nós vamos começar agora uma jornada muito legal de 6 passos para feedback assertivo para te ajudar de uma maneira muito prática, muito leve, transformar a cultura do seu time por meio da troca de feedback. Bora lá?